Olá, pessoal! Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão de exercícios sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Sou o professor Claudinei Ferreira, tenho uma vivência grande junto aos conselhos regionais de farmácia, fui vice-presidente do CRF em Minas Gerais e fui membro da Comissão de Ética do Conselho durante muito tempo. Então, minha proposta aqui é tentar ajudá-los na prova ou no concurso público que você vier a fazer, em que venha a ser cobrado a Resolução 724 de 2022, é a mais atualizada, que trata do nosso Código de Ética da Profissão Farmacêutica, tá? No nosso modelo, essa é a última parte, para a gente poder fechar com chave de ouro. Eu peço que todas as questões que eu apresentar aqui, você dê uma pausa no vídeo, tente resolver a questão e depois aperte o play novamente para a gente poder entender as questões que estão erradas ou as questões que estão certas de acordo com a nossa resolução, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir, a gente não perder tempo. A primeira questão é do Conselho Federal de Farmácia do Paraná. A resposta certa dessa questão, letra A. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B. A profissão farmacêutica deve ser exercida com vistas à promoção, prevenção e recuperação da saúde e com fins meramente mercantilistas. Está errado. A profissão farmacêutica não é exercida com fins mercantilistas. Letra C. O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia técnica e sem a inadequada interferência de terceiros. Ok, mas com objetivo meramente de lucro? Aí fez com que essa questão estivesse errada. Letra D. O farmacêutico que exercer a responsabilidade técnica, a assistência técnica ou a substituição nos estabelecimentos não poderá ser responsabilizado em processo ético. Olha, que lindo, né? Eu exerço atividade, vou ser farmacêutico e não sofro processo. Então, essa aula aqui não teria valor nenhum, né? Todos os farmacêuticos inscritos no Conselho Regional de Farmácia e os farmacêuticos devem seguir o Código de Ética Profissional, tá? Então, ele vai sim ser responsabilizado. Letra E. Todos os inscritos no Conselho de Farmácia atuarão com respeito à vida humana, ao meio ambiente, à liberdade de consciência nas situações de conflito entre a ciência, não sendo obrigados a observar os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88. Puxa, tá errado. Dentro do nosso Código de Ética, a gente tem que seguir os preceitos éticos, mas a gente também tem que seguir todas as legislações inerentes à profissão no país. E aí começa com a nossa lei mor, a maior lei que nós temos é a Constituição Federal. Abaixo dela a gente tem a Lei 5991, a Lei 13.021, a gente tem as portarias, a 344, as RDCs e as resoluções. Então a gente tem que seguir não só o que está previsto no nosso Código de Ética, mas a gente é obrigado a seguir todas as legislações inerentes à nossa profissão, tá? Então está errado. Letra A. A dimensão ética profissional é determinada em todos os seus atos, sem qualquer discriminação, pelo benefício ao ser humano, aos demais seres vivos, ao meio ambiente e pela responsabilidade social e consciência da cidadania. Certíssimo, então, resposta letra A. Essa questão é da Prefeitura de Altamira do Paraná, no Paraná. Resposta certa, letra D. Somente os itens 1 e 2 estão corretos. Vamos passar lá. Sobre o Código de Ética, assinale a alternativa correta. 1. O farmacêutico deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia o afastamento de suas atividades profissionais das quais detém responsabilidade técnica, quando não houver outro farmacêutico que legalmente o substitua. Tá certo. O farmacêutico vai se afastar por doença, vai se afastar de férias, ele tem que comunicar ao CRF se não tiver um farmacêutico substituto. Ele tem por essa obrigação. 2. É proibido ao farmacêutico deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual mantém vínculo profissional. Ok, não pode deixar de prestar assistência técnica. Também é proibido permitir a utilização de seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde ele não exerça de forma pessoal e efetiva a sua função. Claro, eu não posso falar que eu sou responsável técnico de um estabelecimento se eu não tenho vínculo ali. Então, essa também está certa. A 3. É direito do farmacêutico atuar como profissional prescritor quando necessário para garantir a segurança, a administração do medicamento e a eficácia da terapêutica farmacológica. É direito do farmacêutico atuar como profissional prescritor. Não é isso, não é esse o nosso propósito, não é isso que está no Código de Ética da profissão farmacêutica, tá? Então,
Essa aí está errada. Somente 1 e 2 estão corretas, letra D. Apesar que a gente pode prescrever medicamentos, tá? Mas não é isso que está no Código de Ética. Essa questão é da Prefeitura de Jundiaí, São Paulo. Resposta certa, letra E. Vamos ver porque as outras estão erradas. Letra A. É direito do farmacêutico prestar orientação farmacêutica com vistas a esclarecer aos pacientes os benefícios esperados nos tratamentos farmacológicos e o risco de efeitos adversos, interações entre medicamentos e entre estes e alimentos, álcool e tabaco, bem como orientar a respeito de aspectos relacionados ao preparo, conservação e uso seguro dos medicamentos. Estava indo super bem, mas o finalzinho dela atrapalhou. Fala que a gente também tem que orientar a respeito dos aspectos de preparo, conservação e uso seguro dos medicamentos. É função nossa, mas isso não é direito, isso é dever. Pessoal, muito cuidado, e eu vou voltar a falar de novo. Em todas as partes que nós passamos, eu falei. Tem capítulo de direito, tem capítulo de dever. Então, isso não é um direito, isso é um dever. Por isso, está errado. Letra B. É dever do farmacêutico negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades. Isso não é dever eu negar a ser filmado, é um dever meu. Não, é um direito. Então, ó, trocou a letra A aí com a letra B. Letra C. É permitido ao farmacêutico, em situações de urgência, receber estagiários do curso de graduação em farmácia ou de pós-graduação sem o termo de compromisso do estágio ou outro documento que venha substituí-lo para a instituição no qual trabalha. Está errado. Olha, a letra B, essa parte das mídias sociais, de fotografia, e a letra C, que fala de estágio, supervisão de estágios, é novo nessa resolução. Então, isso pode cair no seu próximo concurso. Geralmente, quem está montando as questões gosta de coisas novas que foram adicionadas recentemente. Então, a gente só pode receber estagiários de graduação ou de pós com o termo de consentimento de estágio, o termo de compromisso de estágio. Alguns chamam de TCE. Sem esse documento, a gente não pode receber esse aluno, ok? Letra D. O profissional portador de doença que o incapacite ao exercício da profissão, atestado em instância administrativa, judicial ou médica e certificado pelo CRF, não terá o seu registro e as suas atividades profissionais suspensas de ofício, enquanto perdurar a sua incapacidade. Olha, se ele está incapacitado de exercer a profissão, ele vai ter a sua atividade suspensa enquanto durar a sua incapacidade, tá? Então, não justifica de falar que não terá o seu registro e as atividades suspensas. Terá sim o registro e a atividade suspensa enquanto durar a sua incapacidade. Então, essa também está errada. Letra E. Todos os profissionais inscritos no CRF devem dispor os seus serviços profissionais às autoridades constituídas, ainda que sem remuneração ou qualquer outra vantagem pessoal, em caso de conflito social, catástrofe, pandemia ou qualquer outro tipo de desastre natural, decretado por autoridades legalmente competentes. Essa está certa, a gente está vendo que essa questão aqui vai várias vezes nos concursos públicos. Essa questão agora é da Prefeitura de Santana do Piauí, no Piauí. A resposta certa dessa questão, a letra C. Vamos lá. Segundo o Código de Ética do Farmacêutico, suas aplicações de penalidades por processo administrativo podem ser consideradas circunstâncias agravantes. Atenção aqui, pessoal. Na hora que o conselheiro do CRF vai aplicar a penalidade, né? Porque quem aplica, a gente vê lá no Código de Ética, dentro do processo ético, quando esse processo vai para a plenária e cai na mão de um conselheiro relator, o conselheiro ele vai impor a penalidade dele, vai dar o voto. E para ele dar o voto da penalidade, ele tem que avaliar 2 pontos: as situações que são atenuantes e as situações que são agravantes. Uma situação atenuante é aquilo que vai abrandar o processo. Uma situação agravante é a situação que vai agravar a penalidade desse farmacêutico. Então,
No nosso Código de Ética, a gente tem lá uma relação de situações que são atenuantes e uma relação de situações que são agravantes. Essa é a proposta dessa questão. Ele está querendo sobre as circunstâncias que são agravantes. Então, letra A. A ação do indiciado não ter sido o fundamento para a execução do evento. Não foi o farmacêutico que fez o processo, foi um vendedor, foi um balconista. Então, isso é uma situação atenuante, tá? A confissão espontânea da infração, se for relevante para a descoberta da verdade, com o propósito de reparar, diminuir as consequências para o exercício profissional e saúde coletiva. O farmacêutico confessa que realmente tinha inibidores de apetite naquela forma de emagrecimento natural, que tinha irregularidades no processo sanitário. Ele está confessando. Isso está minimizando problemas maiores. A gente vai recolher o lote que está lá na frente. Então, isso também é uma situação atenuante. Letra D. Ter o indiciado sofrido coação a que não podia resistir para a prática do ato. Ele foi pressionado, ele foi coagido, ele foi obrigado a executar. E eu tenho que provar isso. Então, isso também é uma situação atenuante e não agravante. Letra E. Ter o indiciado atendido no prazo determinado, as convocações, intimações, notificações ou requisições administrativas feitas pelo Conselho Regional de Farmácia. Ele atendeu os prazos, ele foi na oitiva, ele enviou os documentos dentro do prazo, ele estava totalmente interessado no processo, então ele atendeu dentro do prazo determinado. Isso também é uma situação atenuante. Então, só a C que é agravante. A reincidência considerada como tal sempre que a infração for cometida antes de decorrido 1 ano após o cumprimento da pena disciplinar imposta por infração anterior. Ele cometeu a infração, processo ético, e antes de 12 meses, antes de 1 ano, ele sofre uma nova infração. Ele foi reincidente. A reincidência é considerada um agravante na penalidade. Então, para essa questão, resposta certa, letra C. Essa questão é da Prefeitura de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Resposta certa dessa questão, letra C. Vamos ver aqui por que as outras estão incorretas. É considerada uma infração do Código de Ética. Então vejam lá, letra A. É infração manter sigilo acerca de informações pessoais coletadas durante assistência prestada a pacientes portadores de infecções sexualmente transmissíveis? Não, isso não é infração, isso é um dever. Todas as vezes que a gente ouve e está conversando com o nosso paciente, a gente tem que manter sigilo das informações que são passadas pelo nosso paciente. Não só para quem é portador de infecções sexualmente transmissíveis, mas todas as informações recebidas, tá? Manter exposta a declaração emitida pelo CRF no estabelecimento, atestando a identificação e aptidão de profissional responsável pelo serviço de vacinação, isso também é um dever. Então, se eu aplico vacinas na farmácia, a gente tem que ter uma declaração emitida pelo CRF, também esse serviço tem que estar no alvará sanitário, e manter exposto isso para o cliente. Então, isso não é infração. Letra D. Comunicar ao CRF a inexistência de outro profissional habilitado para substituí-lo durante a ausência do estabelecimento no horário em que são realizadas atividades de assistência privativas do farmacêutico. Olha, eu saio da farmácia, encerro meu expediente, mas a drogaria continua trabalhando e não tem farmacêutico substituto. E eu sei que naquele período de 8 a 10 horas da noite que ela continua funcionando, eles estão vendendo medicamento controlado. Então, comunicar ao CRF a inexistência desse outro profissional também é um dever nosso. Por que a C é uma infração? Não comunicar às autoridades sanitárias infringências dessas normativas cometidas por outro farmacêutico que atua no estabelecimento pelo qual é responsável técnico aos quais tenha presenciado. Vi que meu colega farmacêutico está fazendo irregularidade e eu não comunicar a essas autoridades sanitárias o que eu vi de irregularidade, isso sim é uma infração ao Código de Ética. Então, essa aqui, letra C. Mais uma questão aqui da Prefeitura de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro. Para essa questão, resposta certa, letra D. Leia o caso a seguir. Uma grávida de 8 meses morre após receber um coquetel de vitaminas em farmácias. Segundo a bula, a injeção do coquetel de vitaminas em questão é contraindicada em caso de gravidez. Nesse caso,
o farmacêutico responderá profissionalmente por. Então, olha, grávida de 8 meses morre após receber um coquetel de vitamina. Segundo a bula da injeção desse coquetel de vitamina, ela é contraindicado na gravidez. Então, por que o farmacêutico vai responder? Letra A. Ele responde porque ele está exercendo deliberadamente a profissão em estabelecimento não licenciado, pois farmácias e drogarias não podem administrar vitaminas injetáveis. Está errado, né? Primeiro que ele está num estabelecimento que tem licença para aplicação de medicamentos injetáveis e a gente administra vitaminas do complexo B, vitaminas A, vitamina K, a gente tem a aplicação de vitaminas em estabelecimento. Então não é esse o erro. Letra B. Exercer atividade ou realizar procedimento no âmbito da profissão sem comprovação da habilitação, pois a aplicação de injetáveis é em âmbito profissional privativo da enfermagem. Equivocado. A aplicação de injeção já está na Lei 5991 desde 73, está na RDC 44, né, que trata das boas práticas de dispensação em farmácias e drogarias. Nós temos resoluções do Conselho, então não é só privativo da enfermagem, está errado. Letra C. Promover a utilização de substâncias ou a comercialização de produtos que não tenham a indicação terapêutica analisada e aprovada, pois vitaminas são proscritas para gestantes. Proscrito, proibido, né? É proibido, as gestantes tomam muitas vitaminas, né? Muitos suplementos, principalmente no início, um ácido fólico, mais as vitaminas do complexo B durante o período gestacional. Agora a letra D, sim, ele vai responder. Porque está praticar ato profissional que cause dano, que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência pela inobservância das indicações e contraindicações de uso. Ok, vai aplicar um produto que é contraindicado na gravidez. Atenção só essas palavrinhas, pessoal, né? Imperícia é executar um ato sem habilidade, sem ter especificidade, né, para poder executar aquele ato. A negligência é saber que não pode, mesmo assim você faz. E a imprudência é um desleixo, um descuido, né? Talvez por uma aceleração, deixei de olhar a validade, deixei de olhar o produto, né? Eu fui imprudente. Então, seja na imperícia, negligência ou imprudência, né, esse farmacêutico praticou um ato porque inobservou a indicação e a contraindicação do uso. Então, resposta certa, letra D. Questão da Prefeitura de São Lourenço da Serra, São Paulo. Resposta certa, letra D. Vamos lá. Dentre as sanções disciplinares previstas no Código de Ética da Profissão Farmacêutica, aos causos de falta grave, de pronúncia criminal ou de prisão em virtude de sentença, é atribuída a seguinte penalidade. Então, vamos só fechar um pouquinho aqui em termos do conteúdo teórico. Quando a gente fala de penalidade, as penalidades que o farmacêutico pode sofrer no exercício da sua profissão, caso sofra um processo ético, é advertência, tá? Que seria aí a advertência verbal, ou advertência com o uso da palavra censura, inclui multa, essa multa varia de 1 a 3 salários mínimos regionais. Ele pode tomar uma suspensão do exercício profissional de 3 meses a 1 ano do exercício da sua profissão, e ele pode ter a cassação definitiva do seu registro, ou seja, a eliminação do quadro de farmacêuticos inscritos no CRF. Então, essas são as penalidades. Mas a questão, ela está falando, né, em caso de falta grave, de pronúncia criminal ou de prisão em virtude de sentença. A gente tem um item desse no nosso Código de Ética. Então, nessas situações, a advertência verbal não entra, tá? Suspensão do registro profissional por um período de 3 meses a 1 ano? Não, eu não sei quanto tempo que esse farmacêutico vai, né, ter uma prisão. Pode ser que ele tomou uma prisão de 2 anos, de 3 anos. Então, eu não vou dar uma suspensão de 3 meses a 1 ano. Ele vai tomar uma multa, né, de 2 salários mínimos apenas? Errado. Suspensão definitiva do registro profissional com direito a recurso, ou seja, por ele tomar uma penalidade, ele ser preso, ele tem a suspensão definitiva e nunca mais vai ser farmacêutico? Não, todo mundo que comete um delito, um crime,
tem a possibilidade de se recuperar, de se reintegrar à sociedade e voltar a se exercer sua profissão novamente, né? Não pode penalizar uma pessoa pelo resto da vida pelo ato que ele cometeu. Então, a resposta certa aqui é a letra D. Ele vai ter uma cassação, sim, mas temporária, do seu registro profissional enquanto durar a sentença, sem direito a recurso. E aí ele vai ficar realmente sem exercer sua profissão. Resposta certa, então, aí, letra D. Questão da Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás. Resposta certa, letra E. Vamos lá. Com base no Código de Ética, assinale a alternativa correta quanto aos deveres do profissional farmacêutico. Letra A. Deverá colocar seus serviços profissionais à disposição das autoridades constituídas, se solicitado, em caso de conflito social interno e epidemia, mas não em caso de catástrofe. Não inclui catástrofe, sim, nós acabamos de ver isso na questão anterior, as questões anteriores. Letra B. Deverá comunicar ao CRF e às autoridades sanitárias a recusa ou a demissão de cargo, função ou qualquer emprego no ato da ocorrência, independente do local de execução das atividades laborais. Olha, esse independente matou a questão. Eu tenho que comunicar ao CRF, sim, e à vigilância sanitária, a recusa ou a demissão do meu cargo, função ou emprego relacionado à profissão farmacêutica. Mas eu sou um farmacêutico e sou professor universitário. Então, assim, eu sou desligado da faculdade e eu tenho que comunicar ao conselho que eu deixei de ser professor? Não. Então, independentemente do local da execução, fez com que essa questão estivesse errada. Letra C. Não poderá guardar sigilos de fatos dos quais tenha conhecimento no exercício da profissão. Nós acabamos de falar que é dever do farmacêutico guardar sigilo das informações. E letra D. Deverá assumir com responsabilidade social, sanitária e educativa, mas não política. A gente também já viu isso nas aulas anteriores. Responsabilidade social, sanitária, educativa, política, né? Não podemos ter aí uma visão partidária. Letra E. Deverá adotar postura científica perante as práticas terapêuticas alternativas, de modo que o usuário fique bem informado e possa decidir sobre a sua saúde e bem-estar. Certinho aí, letra E, inclui práticas terapêuticas alternativas, fala da política aí, né, nacional de práticas integrativas e complementares, como uma função também do farmacêutico orientar e instruir ao seu usuário. Questão da Prefeitura de Cândido de Abreu, no Paraná. Essa resposta é a letra D. Vamos lá. Sobre as atividades inerentes ao âmbito profissional farmacêutico, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. A dimensão ética farmacêutica é determinada em todos os seus atos sem qualquer discriminação pelo benefício ao ser humano, ao meio ambiente e pela responsabilidade social. Certinho. O farmacêutico deve manter atualizados os seus conhecimentos técnicos e científicos para aprimorar de forma contínua o desempenho de suas atividades profissionais. Conhecimento e atualização constante. Certo. O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia técnica e sem a inadequada interferência de terceiros, tampouco com objetivo meramente de lucro, finalidade política, religiosa ou outra forma de exploração em desfavor da sociedade. Também está certo. Por que a letra D está errada? O farmacêutico poderá usar formulários de instituições públicas para prescrever medicamentos ou atestar fatos verificados na clínica privada. Usar do público para favorecer o privado. Não pode, né? Então, não posso utilizar formulário de instituição pública para prescrever medicamento ou atestar algum fato verificado numa clínica privada. Público é público, privado é privado. Então, essa está errada. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Né? Nós estamos aí fechando esse nosso ciclo das nossas 5 aulas de resolução de exercícios sobre o Código de Ética aí da profissão farmacêutica. Espero, né, ter te ajudado, ter colaborado. Lógico, não pare por aí. Continue buscando mais exercícios aí na internet, questões que já caíram em outros concursos públicos, né, que possa, né, te ajudar na sua preparação. Te desejo sucesso na sua prova e no seu concurso
e me coloco à disposição. Se tiver alguma dúvida sobre alguma das questões que eu coloquei, escreve no comentário do vídeo que eu vou tentar te esclarecer e tentar te ajudar, tá bom? Um abraço, até a próxima.